Bom dia, companheiras e companheiros, nessa manhã de domingo. Bem, de onde eu falo é bom dia, não sei se aí já deve ser boa tarde no Brasil. Eu não queria fazer este vídeo, mas não me contive. Bem, esta semana, no princípio da semana, eu fui questionado por um conhecido que me fez a seguinte pergunta. Bem, você como morou tantos anos fora do Brasil, talvez saiba me responder esta pergunta. Eu tenho uma amiga que mora em tal lugar assim, assim. Bem, em um país estrangeiro, vamos dizer assim. E esta minha amiga está querendo trazer para o Brasil um certo capital. Bem, vamos falar em termos de mais de R$ 500 mil. Então, a pergunta dela: como ela pode fazer para que traga esse dinheiro? Eu falei, então, daí a minha resposta. Eu disse a ela, quer dizer, eu disse a ela não, eu disse a esse conhecido que é amigo dela, segundo ele. Eu disse, bem, eu já fiz, evidentemente, algumas remessas pequenas, mas de tão pouco porte que estava totalmente isento de um pagamento ao fisco. Estou falando em relação ao Brasil, devido ao montante tão quase que inexistente. Agora, quando se trata de um montante tão elevado, não há razão de ser, né? Ou então de você não pagar. Talvez a pessoa tenha feito a pergunta no sentido de burlar a receita, né? E não pagar o imposto devido de capital entrando no país. Pois bem, a minha resposta foi essa. Eu acho que a pessoa, certamente no seu país, no país de origem, de onde vai sair este capital, ela deve alguma satisfação de como conseguiu esse capital. E, da mesma forma, no país de destino, ela também deve dar uma satisfação, não é, à instituição financeira governamental de onde está vindo este capital, proveniente de que ação, não é, e tal, para que o fisco do destino possa colocar alguma alíquota de um percentual de pagamento ou de contribuição, digamos assim. Bem, esse meu conhecido não ficou satisfeito com a minha resposta e me disse o seguinte: bem, essa minha conhecida, se referiu como amiga, essa minha amiga, ela é muito honrada, ela é muito honesta e ela não quer fazer algo ilícito. Bem, isso foi a afirmativa dele após escutar a minha resposta, no que eu declinei. Falei, bem, se a sua amiga, segundo o que você me disse, está querendo transferir um montante elevado, estamos falando de mais de R$ 500 mil, para o Brasil, está perguntando como deve fazer para não pagar algum tipo de imposto, bem, a sua amiga não é tão honrada assim. Porque se ela fosse tão honrada, ela não faria esse tipo de pergunta a você para que você pudesse se informar com alguém. Bem, a sua amiga, como uma grande maioria, ela vive dentro da ilicitude. E é dessa forma. É isso aí, agora cá entre nós, isso é a minha avaliação.
a imundície, ou então, mais popularmente chamada a mundiça, a chusma, né? Bem, deixemos de lado essa parte. Nós sabemos que nós temos dentro do capital duas classes distintas. A burguesia e o proletariado. A burguesia, aquela que manda. E, praticamente, vou usar a palavra mais drástica, escraviza o proletariado em prol de que esse proletariado tenha uma mais-valia, não é? Que use toda a sua força laboral e possa produzir algo. E, para isso, é recompensada de uma tal forma que não é aquela forma mais eficaz, mas que são aparentemente contentados com esta forma. Agora, o que é mais exorbitante? Entre a classe dominante, não é? A classe que está no topo da pirâmide, e o proletariado, existe uma classe que é a classe que eu chamo de miserável, a classe mais desgraçada, que é justamente o que todo mundo chama de classe média. Porque a classe média é a seguinte: ele não se considera o pobretão e tem visão de pertencer à classe burguesa. Supondo que esta classe, que um elemento desta classe média, como eles dizem, ganhe uma espécie de loteria, uma mega-sena da virada, ou qualquer coisa que faça enriquecer o seu patrimônio financeiro de tal forma que ela se ache já dominante. Ela está muito aquém disso. Por quê? Porque essa classe ela vai, por exemplo, comprar uma fazenda, comprar uma cobertura na Vieira Soto, lá no Rio de Janeiro, não é? E ter os carrões bacana, mas ela vai ficar simplesmente em um desequilíbrio total. Que desequilíbrio é esse? Entre questionar-se se ela perder tudo, para onde voltaria? E se ela não conseguir aumentar mais? O que acontecerá? Então, esse elemento, ou essa elementa da classe média, como é chamado, vive essa vida mais vulnerável a um declínio, porque um aclive é muito pouco provável, porque ela jamais vai chegar a uma classe dominante se não veio isso de um berço e com toda a formação. Então, ela vai ter o medo de que ela possa voltar à classe proletariada ou próximo dela, e também naquele medo, mesmo tendo dinheiro, de não chegar ao topo da pirâmide, a classe dominante. Então você vê que a classe média, que eu chamo de miserável, é muito pior do que miserável. Essa classe é uma classe desgraçada, porque ela não vai estar conforme. O pobretão, ele não tem grandes aspirações. O máximo que ele pensa, se eu ficar rico um dia. Então, é isso que eu queria falar a vocês hoje. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.